E aí pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo do canal Biologia Minha Prova, e hoje a gente vai gravar a aula sobre evolução. Eu vou fazer vários vídeos de evolução para não ficar a aula muito extensa. Essa primeira aula vai ser sobre Lamarck, sobre lei do uso e do desuso, e outras vou fazer sobre darwinismo e sucessivamente neodarwinismo, explicando toda a evolução, ok? Muito bem, então vamos lá para a nossa primeira parte da aula, o lamarquismo. Vamos fazer um primeiro apanhado geral sobre a evolução e já vamos entrar nas teorias evolucionistas, ok? Muito bem. Então, evolução é um fato que envolve muitas variantes, porque falar em evolução é falar de vários conceitos. É óbvio que nós temos que nos pautar em princípios teóricos fundamentados na ciência, ok? Mas temos que falar também em vários outros aspectos para poder comentar e nos preparar, porque o objetivo é ficar preparado para resolver questões de vestibulares e também da prova do Enem. Principalmente isso. Então, existe uma relação muito importante entre o fixismo e o evolucionismo. As teorias chamadas teorias fixistas ou a teoria fixista é uma teoria que prega mais a chamada imutabilidade. As espécies são fixas e imutáveis. Isso é uma afirmação importante, como vocês podem observar nessa demonstração que eu posso aqui verificar com vocês ao longo do tempo, como aqui vocês estão observando. Vejam só, vejam esta borboleta aqui, as características que essa borboleta apresenta. E agora vejamos ao longo do tempo o que está acontecendo, ou seja, exatamente igual. Então, a teoria fixista, ela prega muito em cima do termo a imutabilidade do ser. Se esses seres são imutáveis, segundo a teoria fixista, então eles já foram criados por um ato divino, do jeito que eles já são hoje. Então, isso é fixismo, é claro, falando de uma forma muito objetiva e sem querer ferir qualquer princípio, ok? Só informativo, é um ato informativo. Quando fala em evolução, o evolucionismo, ele se prepara para falar de espécies que se modificam ao longo do tempo. Então são coisas completamente distintas. Um prega a imutabilidade do ser e o outro, a outra teoria, que reúne várias teorias dentro da evolução, o evolucionismo, ela prega a chamada mutabilidade, as transformações que acontecem nos seres a partir de um ancestral. Muito bem. Então vamos lá. A gente sabe que falar de evolução não é um ato muito fácil de fazer, mas precisamos nos preparar para essas provas aí. As teorias fixistas, então, o que é fixista? Aquelas teorias que têm como princípio o ato divino. Então, que o ser, um ser superior, seria o responsável pelas transformações em todas as espécies, ou seja, criou, a partir de um ato divino, todos os seres que a gente conhece e desconhece nesse planeta. Então, nós dividimos em o criacionismo, que é uma teoria fixista, Deus criador de todas as espécies, a gente encontra isso até mesmo na Bíblia, no livro de Gênesis, ok? Também tem o espontaneísmo, isso é também bem importante lembrar, é também uma teoria fixista. Os seres vivos se originam de matéria inerte em condições especiais. Você está pensando agora em geração espontânea, é exatamente isso, na abiogênese, que a gente vai falar num outro momento, quando a gente for trabalhar a origem da vida. Lá a gente vai falar sobre a abiogênese, sobre a biogênese, enfim, não vai ser neste exato momento. Eu só estou citando porque ela é uma teoria fixista, está dentro das teorias fixistas. E também tem o catastrofismo. Tem um zoologista, Georges Cuvier, e esse zoologista, ele pregou muito a história da formação dos seres vivos a partir de grandes eventos catastróficos que ocorreram no nosso planeta, como meteoros, extinção dos dinossauros, por exemplo, que extinguiu fauna e flora e posteriormente uma vida se renovou.
Então ele falava mais sobre esse ato de catástrofes, que seriam catástrofes obviamente relacionadas a atos divinos, porque essa teoria é uma teoria fixista, e que os seres vivos começavam a se formar a partir desses atos catastróficos. Então seriam mais atos geológicos que iriam intervir na formação dos seres vivos. Ok? Resumidamente assim, somente fazendo essa abordagem, porque a gente vai ficar muito em cima agora da evolução. A nossa aula vai ser sobre evolução. Eu só quis falar sobre esses atos porque é importante mencionar. Então, o estudo da origem das espécies e as modificações sofridas nessas espécies ao longo do tempo. Isso é evolução. Bora lá então para falar de evolução. Bem, vamos falar das teorias, as principais teorias evolucionistas que foram organizadas por Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, e pelo seu Charles Darwin. Bom, então as teorias foram conhecidas como Lamarckismo e Darwinismo. Aqui estão as duas figuras. Bem importante lembrar que eles viveram em momentos um pouquinho diferentes, se bem que é bom também citar que Charles Darwin tinha em torno de 20 anos quando o Lamarck faleceu. Então teve um momento da história que eles tiveram, não sei se contato físico entre eles, mas pelo menos tomaram conhecimento de si. Muito bem, então vamos lá. A próxima informação, então, vamos entrar dentro do campo do lamarckismo. Então vamos deixar um tempinho para falar do senhor Jean-Baptiste Lamarck, o Cavaleiro de Lamarck. Ele nasceu em 1º de agosto de 1744, bem importante lembrar isso, né? Na França, e ele morreu em 1829. 1829, então está em Paris aos 85 anos de idade. Ok, Lamarck foi um dos pioneiros da evolução, do evolucionismo. Beleza, biografia de Lamarck. Vamos agora a falar das teorias de Lamarck. O que ele defendia? O lamarckismo. Vamos lá então ao lamarckismo. Lamarck defendia que os seres provinham de outros seres vivos e cada espécie ocupava um lugar na sua chamada escala natural. Então, ele defendia não o fixismo, mas defendia o evolucionismo e que cada espécie tinha que se originar de uma outra espécie, um gerador e o gerado. A teoria da evolução, elaborada por Lamarck, ela evidenciava dois princípios básicos que vocês lembram perfeitamente quais eram: a lei do uso e do desuso e também a lei das transmissões das características adquiridas. Exatamente isso, estou falando de características adquiridas e não de características hereditárias. Então, aquilo que o indivíduo adquire, ele tem a responsabilidade, segundo Lamarck, de passar para a sua prole. Vamos abrir mais esses conceitos aqui. Então, abrindo esses conceitos, agora vamos falar da lei do uso e do desuso, dos pontos chaves da teoria lamarquista. Olha só, quem nunca estudou isso, né? E não teve como exemplo o pescoço das girafas, como nós estamos observando aqui. As partes do corpo extensivamente usadas por um organismo desenvolvem-se, as que não são atrofiam. Lei do uso e do desuso. Se você usar bastante uma estrutura, segundo Lamarck, ela aumenta, ela desenvolve mais. Se você não usar, ela atrofia. E o mais importante disso, que é segundo a história de Lamarck, sobre as girafas, pelo hábito de se alimentar de folhas altas, teve o pescoço gradualmente aumentado. Essa mudança teria sido transmitida às gerações seguintes. Então, para Lamarck, as girafas, num dado momento da história evolutiva, tinham um pescoço curto. Mas, como o solo começou a ficar muito seco, devido à escassez de água, de chuvas, enfim, então a vegetação começou a secar e essas girafas começaram a buscar alimento em árvores, portanto, locais mais altos. Isso fez com que, ao longo de milhares de anos, esse pescoço começasse a sofrer ação do tempo, da extensão do tempo, aumentando
A divisão celular, fato que jamais ele tocou, porque não se conhecia na época divisão celular, jamais havia se falado em mitose e meiose naquele momento, mas ele fazia uma suposição de que o ato contínuo de permitir com que você busque um determinado fato, no caso comida, as folhas de uma árvore, iria prolongando o tamanho do pescoço ao longo de milhares de anos. E isso por si só seria suficiente para alongar o tamanho do pescoço. A lei do uso e do desuso. E mais, que essa característica ela era transmitida depois para a prole. Fechou aí? Muito bem. O que mais? Agora vamos avaliar aquele segundo ponto importante, que é a lei da transmissão das características adquiridas. Então, paramos naquele momento, vamos pegar o exemplo da girafa, em que ela ao longo de milhares ou milhões de anos teve o seu pescoço aumentado devido à exigência de buscar comida em folhas mais altas e que isso trouxe características externas, o que hoje chamamos de fenótipo, ok? E que isso foi transmitido para a sua prole porque era uma característica boa, benéfica. Então veja só, as características que um organismo adquire ao longo da sua vida pelo uso ou então pelo desuso, são transmitidas à sua descendência. Beleza. Então pegamos aqui esta imagem que foi publicada. Aqui temos a referência da imagem de um autor desconhecido, da Secretaria Estadual da Educação de Pernambuco, de um material que foi divulgado pela Secretaria Estadual da Educação de Pernambuco e que mostra, por exemplo, um cactus, olha só, com folhas. Um exemplo, um cactus com folhas. E aqui havia chuvas, ó, perfeito, então estava chovendo, beleza. Mas o sol começou a ficar cada vez mais forte e ocorreu uma seca. E com isso, então, as folhas foram sendo eliminadas, lei do uso e do desuso. No lugar dessas folhas, surgiram espinhos para proteger melhor o cactus, porque aí teria menos evapotranspiração, uma suposição que eu estou agora imaginando. E que essa característica ela foi benéfica, segundo Lamarck, e que isso seria muito bom e seria então transmitido à descendência a partir de um certo momento. Então os espinhos adquiridos, eles eram transmitidos às gerações futuras. Claro que isso aqui é só um exemplo. Peguei um exemplo, a gente poderia citar vários outros exemplos, fictícios ou não, para poder explicar a teoria lamarquista. Mas a base que você nunca vai poder esquecer é que a teoria lamarquista se baseia em dois pontos chaves: a lei do uso e do desuso, assim como também a transmissão das características adquiridas à sua prole. Agora, vamos falar sobre as críticas ao lamarquismo. Críticas ao lamarquismo. Primeira crítica ao lamarquismo. A lei do uso e do desuso não é verdadeira em todas as situações e os órgãos desenvolvidos pelo uso sofrem regressão quando deixam de ser usados. Então, avaliamos dessa forma, é uma crítica. Se determinado órgão aumenta devido à exigência, quando este mesmo órgão aumentado deixa de ser estimulado, ele regride. Então, isso já é uma crítica pontual. Vamos pegar um exemplo, a hipertrofia muscular. Aumenta a hipertrofia muscular, deixa de fazer exercícios físicos anaeróbicos e volta ao estado original. Então, é um ponto-chave de uma crítica que se faz à teoria lamarquista. Então, ele teve como base alguns exemplos e ele generalizou esses exemplos, ok? A segunda crítica que se faz é essa aqui, ó. As características adquiridas ao longo da vida por um ser vivo afetam, é bem importante isso aqui, pessoal, muito importante, apenas a sua parte somática e não o material genético, ou seja, não são transmitidas às descendências. Vamos pegar alguns casos. Pessoa que fica muito tempo exposta ao sol, sem protetor solar, e que pode, por este motivo, ter câncer de pele. Ok. Digamos que essa pessoa teve câncer de pele. Essa pessoa se curou, hipoteticamente. A pergunta é, os filhos dessa pessoa irão também nascer com essa proposição, com essa característica melhor, câncer de pele? É claro que eles poderão ter, caso fiquem também expostos, obviamente. Mas a pergunta foi outra.
Devido ao primeiro, a um progenitor ter tido câncer de pele porque ficou exposto à radiação solar por muito tempo sem proteção, teve câncer de pele, pergunto, foi uma característica adquirida? Sim. Essa característica ela é transmitida à sua prole? Não. Não por quê? Porque as células que foram afetadas são células somáticas. O que é uma célula somática? É qualquer célula do teu corpo que não seja uma célula gamética. O que não é espermatozoide e o que não for também o ovócito secundário, que é o gameta feminino, por exemplo, na nossa espécie, então é tudo somático. Logo, se eu tiver uma mutação, qualquer que seja ela, numa linhagem de célula diploide, somática, isso não é transmitido para a prole. Agora, se tiver uma mutação no genótipo, no gene de células gaméticas, isso será transmitido à prole. Então, esse é um ponto bastante importante, uma crítica bastante importante que se faz na teoria lamarckista. Muito bem. Teve um cara chamado August Weismann. Aqui está August Weismann. Ele desenvolveu uma pesquisa baseada na seguinte situação. Ele pegou ratos e cortou a cauda dos ratos ao longo de muitas gerações, como aqui na imagem nós conseguimos observar. Pensa comigo, olha só, então aqui está o rato, a tesourinha, veja que aqui esses ratinhos não têm cauda, a cauda foi cortada. Aqui o ratinho tinha cauda e ali a tesourinha que mostra que houve o corte da cauda. Ao longo de muitas gerações, a pergunta é, em algum momento nasceu algum rato sem cauda devido ao fato de que aqueles progenitores tiveram suas caudas amputadas? Isso é uma característica adquirida, ok? Sem cauda devido a um corte, um acidente, não importa. Resposta, não. Por que não? Porque cortar a cauda é cortar células e tecidos, obviamente, somáticas, diploides. Então essa é uma característica que não, obviamente, vai interferir nos gametas. Então, lá nos gametas tem informações para formar cauda na prole. Beleza, muito bem. Então a gente poderia ficar falando muito tempo aqui sobre essas características, esses exemplos e vários outros exemplos. Tem coisas bem estranhas e que talvez você lembre de alguém ter falado que mulher grávida, durante a gravidez, se tem algum desejo, não pode deixar desse desejo ser atendido, sob pena de que seu filho possa nascer com cara de alguma coisa, com uma cicatriz de alguma coisa. Isso é uma lenda, né, pessoal? Tudo bem, vamos aí, nós vamos perpetuar cientificamente esses fatos, ok? Muito bem. Agora, vamos dar uma observada aqui numa situação bem importante que eu acho, tanto que eu deixei toda ela em amarelo, para a gente se ligar, uma atenção. Então, veja só, uma atenção. As ideias evolucionistas de Lamarck não foram prontamente aceitas, pois na época os conceitos sobre hereditariedade não eram conhecidos e a ideia das espécies imutáveis ainda eram creditadas. Então, naquela época que Lamarck fez as afirmações sobre a sua teoria evolucionista, as ideias criacionistas, elas eram fixistas, elas eram muito fortes ainda, como ainda hoje tem uma certa força. Bom, destaque de Lamarck, isso é um destaque importante que você tem que destacar aí também nos seus estudos, porque isso faz uma diferença importante. Ele se destacou como evolucionista ao mencionar a adaptação das espécies. Então, ele mencionou a palavra adaptação. A palavra adaptação depois foi incorporada pelo seu sucessor, Charles Darwin, numa outra teoria que a gente vai assistir na sequência, e sim, adaptação, ou seja, a lei do uso e do desuso, as características adquiridas são transmitidas à prole e esses seres são os chamados adaptados. Então, ele usou a palavra adaptação, ok? Muito bem, um breve resumo então, nós pontuamos aqui as teorias fixistas, eu mencionei o criacionismo, eu mencionei também a teoria chamada da catastrofismo ou catastrofismo e também o chamado espontaneísmo, ok? Muito bem.
Então, pessoal, valeu, fique ligado na minha próxima aula agora sobre darwinismo. É importante que para você entender a evolução, você tem que ficar atento na sequência das aulas. Serão vários vídeos sobre esse conteúdo. Valeu, até mais, tchau, tchau.